Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e nesse vídeo a gente começa uma playlist nova aqui no canal, né, professor? Isso, aula de número 1, estamos apenas caminhando aqui, ó. Aula de número 1 sobre o quê? Problemas. Problemas, professor, e o nome já vi, né? Um problema é um problema. Não, mas vamos devagar. Problemas dentro de qualquer conjunto, professor? Não, dentro do conjunto dos números naturais, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Beleza? Antes da gente começar, né, preciso bater com vocês isso aqui, que é o cálculo de um valor desconhecido, e relembrar aqui 4 operações, tá? As 4 operações da matemática. Professor Davi, cara, tem coisas importantes aqui, detalhes tico-ticos importantes aqui. Tem, tá? Não passa essa parte não, beleza? E depois a gente vem pra cá. Eu vou deixar essa parte sempre aqui e eu vou apagando só do outro lado, aí vocês vão printando quando eu falar, tá? Vamos lá, cálculo de valor desconhecido, cara, o que acontece aqui? Quando a gente tem que descobrir um valor, a gente vai estar sempre trabalhando, vamos estar sempre envolvidos ali com as 4 operações básicas aqui da matemática. Isso vai estar te rodeando ali, né, professor? Isso, o tempo todo. Então você precisa saber que a adição e a subtração, ela tem uma coincidência ali entre elas, né, professor? Tem. A adição e a subtração são operações inversas. Ou seja, eu sei que 3 mais 4 é igual a 7. Beleza, 3, 4, 5, somei mais 4, deu 7. Perfeito. Eu tenho que saber também que se eu fizer 7 menos 4, tem que dar 3, né? Você não pode dar qualquer número aleatório. Não, vai dar o que eu quiser. Não, cara, pelo amor de Deus. Então, se 3 mais 4 dá 7, se eu fizer 7 menos o 4, tem que voltar a ser o 3, né, professor? Tem, cara, tem. Se eu fizer 7 menos o 3, tem que dar quanto? Tem que dar 4, professor Davi, cara. Isso, cara, são operações inversas. Veja, se eu faço 9 mais 5, mesma vibe, né, professor? Isso. Se eu faço 9 mais 5, dá 14, beleza. Se eu pegar 14 e subtrair 5, tem que dar 9. Se eu pegar 14 e subtrair 9, tem que dar 5, professor. Sim. Então, já que são operações inversas, o tempo todo, quando você estiver já tendo que descobrir um valor desconhecido, você vai lembrar disso. Você vai lembrar, você vai parar de fazer isso mecanicamente, sabe? Você até pode fazer mecanicamente, não tem problema nenhum, mas é importante você entender o porquê que você está fazendo a coisa. Você vai entender. Pô, cara, eu tenho um número que somei mais 10 e deu 12. Caramba, 12 menos 10 é 2. Isso, cara, uma operação inversa da outra, né, pessoal? Então, se eu somei um número mais 10 deu 12, se eu fizer 12 menos, tem que dar esse número. Tem, cara. Viu pra entender? A gente vai, já a gente vai chegar nisso, tá legal? Já a gente vai chegar nisso. Aí vocês vão saber porque que todo professor de matemática vai falar, olha, passa pro outro lado subtraindo, passa pro outro lado dividindo, coisa e tal, aquela danação toda. Vamos lá. A multiplicação e a divisão são operações inversas, né, professor? Isso, então, aqui são operações inversas e, né, das 4 tem essas coincidências, né? Essas duas são operações inversas, essas duas também, multiplicação e divisão. Então, 2 vezes 5, se eu multiplicar 2 vezes 5, dá 10, beleza. Se eu fizer 10 dividido por 5, tem que dar 2, tem. Se eu fizer 10 dividido por 2, vai ter que dar 5, professor. Tem, cara, essas coisas estão conectadas de uma forma que, né, professor? E isso é desse jeito, mano. 3 vezes 7, 21. Se eu pegar 21 e dividir por 3, tem que dar quanto? Tem que dar 7, né, professor? Isso. Se eu pegar 21 e dividir por 7, tem que dar quanto? Qualquer um número. Não, cara, tem que dar 3, porque são operações inversas. Beleza? Beleza, professor Davi, cara, isso aí já tava no sangue aqui. Que bom, cara, que bom. Você já tava no sangue, mano. Beleza, você vai conseguir caminhar numa boa. Se você quiser anotar alguma coisa, já eu saio da frente, tá? Olha pra cá. Calcular o valor de x. Aqui já tá pronto, tá vendo? Tá tudo pronto, professor, não tem problema nenhum aí não, né, cara? Não. Aqui já tá tudo pronto, por quê? Porque nessa aula de número 1, eu quero apenas abrir a mente de vocês para você calcular, não só calcular e calcular. Fazer o cálculo, eu sei, professor, eu sou ótimo de cálculo mental, cara, beleza. Mas por que você está calculando isso? Por que você está fazendo essa operação? Professor Davi, você quer que eu entenda que eu estou fazendo uma operação porque ela é o inverso da outra que está sendo pedida. Isso. É isso que eu quero que você saiba o que está por trás dos panos, né, professor? Isso. Vamos lá. Calcular o valor de x. Aqui já está tudo pronto. Na aula de número 2, a gente vai ter que montar essas expressões e aí vai ficar fácil, né, professor? Isso. Com algumas palavras-chave, algumas palavras que no nosso dia a dia é usada de um jeito e na matemática é usada de outro jeito, quando eu falar, olha, isso aqui significa isso, aquilo ali significa aquilo outro. Pronto, você vai conseguir caminhar aqui, cara, numa boa. Tá legal? Vamos lá. X mais 17 é 25. Pelo raciocínio que você estava falando pra gente, professor, pelo que você nos contou, sim, é isso aí mesmo que você está pensando. Se eu tenho um número desconhecido, na matemática é comum, é normal, desde que eu era gurizinho, chamar esse número desconhecido de x. Então a letra x representa um número desconhecido.
tá? Então, eu quero calcular o valor de x, que é aqui o nosso número desconhecido. Eu tenho um número que somado com 17 tem que dar 25. Beleza. Que número é esse? Cara, o raciocínio é o mesmo. Aqui eu peguei um número, somei com 4, deu 7. Ou seja, se eu fizer 7 menos 4, eu acho esse número. Sim. Finge que o 3 está tampado. Eu tenho um número aqui que eu somei com 4, deu 7. 7 menos 4 dá quanto? Dá 3. Professor, aquele número é 3. Sim, agora faz o mesmo raciocínio aqui. Eu tenho um número que somado com 17 deu 25. Então, se eu fizer 25, professor, isso, menos esse número aqui, acabou o problema da minha vida. Acabou, cara. Isso aqui menos isso vai dar isso. Vai. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esse troço é 8, né, professor? Isso, cara, esse troço é 8. Se quiser pedir emprestado, também vai chegar no mesmo resultado, né, professor? Isso. Beleza? Pronto, então, a gente já sabe que o x vale 8. Por que eu sei que o x vale 8? Porque eu fiz a operação inversa de quem? Da adição. Eu fiz a operação inversa da adição, que é a subtração. E se fosse um sinal de menos? Se for um sinal de menos, eu vou fazer a operação inversa da subtração, que é a adição, né, professor? Isso. Se eu tenho um número que eu subtraí 4 e deu 12, se eu pegar esse 12 e somar mais 4, tem que dar quanto? Professor Davi, cara, não tem mágica não, né, mano? Não, cara. Não tem mágica não. Se eu pegar esse 12, fazer o inverso, somar 4, tem que dar esse número, né, professor? Tem, cara. Tem. Se eu fizer aqui, ó, 12, somar 4... 13, 14, 15, 16. Isso, mano. Tem que dar esse número, né? Isso, esse cara aqui é 16. Ele não pode ser qualquer número. Ele tem que ser 16. Porque se eu fizer 16 e tirar 4, vai ter que dar 12, né, professor? Vai, mano. Vai. Beleza? Faz a última. 10 mais x, professor, deu 15, né? É. Professor, isso aí tá mole, cara. O x é 5, né? Porque 10 mais 5 dá 15, né? Sim. Ou seja, se eu fizer 15 menos o 10... acabou o problema da minha vida. Acabou, cara. Professor, vai ser sempre fácil assim? Não, a gente está só caminhando, né? Cara, a gente está abrindo a brechinha da porta. À medida que você for ficando um bocadinho mais velho, vendo outros conjuntos, né? Conjunto Z, conjunto Q e tal, aí vai subindo um pouquinho de nível. Só que o raciocínio é sempre o mesmo, entende? Vai mudar um tico-tico ou outro, mas esse raciocínio, essa construção sólida que você está fazendo aqui no início, isso você vai levar, cara. Isso você vai levar. Então aqui vai dar 5, né? Isso. Beleza. Como é que o teu professor de matemática, que a maioria dos professores, além de falar disso aqui, vai te ensinar também? Vai te ensinar uma forma mais mecanizada, porque às vezes as expressões são tão grandes que também fica difícil fazer de uma forma assim que eu tenho que fazer o inverso do inverso do inverso do inverso do inverso do inverso. Isso, fica doido, né? Então vamos devagar. Veja, não tem problema nenhum. Você vem aqui, ó, sabendo que isso aqui pode ser pensado, deve ser pensado dessa forma, tá? Mas você também pode fazer desse jeito. Aqui eu tenho x, que é o número que eu quero descobrir, que eu já sei que vai dar 8. E eu já sei que eu tenho que fazer o inverso da adição. Aí o professor de matemática, o teu professor, né, vai falar assim, olha, você repete o x, aí você repete aqui o sinal de igual, coloca o 25, que já estava aqui do outro lado da igualdade, do sinal de igual, tá? E esse 17 que está com sinal positivo, você vai passar ele para o outro lado da igualdade, para o outro lado do sinal de igual, com o inverso do sinal de mais, né, pessoal? Com o sinal de menos. Sim, no fim das contas, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, né, pessoal? 25 menos 17, 25 menos 17. Beleza? Então, x vai ser igual a 8. Vai. A mesma coisa aqui, né, pessoal? Isso, cara. Eu vou pegar o x, vou repetir, vou colocar aqui o sinal de igual, vou deixar o 12 que já estava de lado do sinal da igualdade, tá? E vou pegar esse sinal aqui, ó, que é negativo, e vou fazer o inverso dele quando esse 4 passar para o outro lado da igualdade. Troca para mais. Beleza, eu já sei que ia dar 16. E a mesma coisa aqui, repete o x, coloca o sinal de igual, coloca o 15, menos o 10. O 10 é positivo, né, professor? Isso, se é positivo, não precisa botar esse sinal de mais aqui na frente. Quando não tem um sinal de mais ali na frente, é porque é positivo, né, professor? Quando não tem sinal nenhum aqui na frente, é porque é positivo. Sim, se fosse negativo, teria um sinal de menos aqui, tá bom? E então isso aqui vai dar 5, né, professor? Vai, vê se você quer printar. Eu vou deixar esse quadro, vou apagar só esse lado, tá? Beleza, pessoal, volta para cá então, para a gente fechar a nossa aula aí. E mesma coisa, né? Vamos calcular o valor de x aí, né, pessoal? Isso, tá? Só que agora eu trago a multiplicação, né?
Ao inverso da multiplicação vai ser a divisão, né, professor? Isso. E depois a gente começa uma festa aqui, tá? Multiplicação com adição, com subtração, né, professor? Isso, tá bom? Vamos lá. Aqui, então, o lado esquerdo, acabei esquecendo de falar, o lado esquerdo aqui, tá? Da igualdade é chamado de primeiro membro, o outro lado é chamado de segundo membro, tá bom? Vamos lá. Aqui nós vamos fazer um número, eu tenho que descobrir um número que multiplicado por 10 vai dar 20. É 2, né, professor? Isso, eu sei que você sabe que é 2. Mas finge que você não sabe. Professor, você falou para mim que a multiplicação, né, o inverso, e a divisão são operações inversas. Isso. 2 vezes 5 dá 10. Se eu fizer 10 dividido por 5, eu tenho que achar 2. Você tem. Se eu fizer 10 dividido por 2, eu tenho que achar 5. Você tem. Tá legal. São operações inversas. Tudo bem. Então, vamos supor que fosse um número muito difícil de descobrir, né, pessoal? Isso. O que eu ia fazer? Eu vou pegar o 20, dividir por 10 e vou achar esse número. Você vai. Beleza. A gente já sabe que é 2, né? 20 dividido ali por 10 é o 2, né? Porque 2 vezes 10 vai dar 20, né? Beleza. Então, a resposta que eu estou procurando é 2. Fazendo de forma mais mecânica, né? Como a gente fez. Repete o x, né, pessoal? Isso. Repete o sinal de igual. Aí o 20 já estava ali, já. E aqui, teu professor vai falar para você, olha, tá multiplicando, você vai passar para o segundo membro dividindo, você vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Você não vai passar subtraindo. Não é um sinal de mais aqui. Isso não é uma adição, né, pessoal? Não, isso é uma multiplicação. O inverso da multiplicação não é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. Aí você vai pegar esse 10 e vai passar para o outro lado não subtraindo. Você vai passar ele para o outro lado dividindo, né? Isso, vai ficar assim, ó. 20 dividido por 10, ou se você quiser, 20 dividido por 10, tá? De qualquer maneira, a gente cai na mesma conta, né? Isso, cara. O resultado disso é 2. Pegou a visão? Beleza. Na letra B e na letra C, não muda muita coisa, não. Dá para você raciocinar, dá para fazer passando para o outro lado devagarinho, né? Tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos fazer desse jeito aqui, ó. Eu tenho um número que multiplicado por 3, tá vendo? Eu não sei que número é esse, é x, né? É sempre x, né? Isso, sempre ele, danado. Então eu tenho um número desconhecido, né? Um valor desconhecido, que se eu multiplicar ele por 3 e somar mais 10, tem que dar 31, tá? Então eu vou pegar um número e vou multiplicar por 3, você vai. Depois eu vou somar mais 10, pessoal. Isso, você vai. E tem que dar 31, tem que dar 31. Beleza. Tá vendo que tem uma operação de adição? Tô vendo, professor. Tem uma multiplicação também, isso. Mas tá vendo que tem uma operação de adição? Tem, né, professor? Tem. Agora, pensa comigo. Se tem uma operação de adição e o inverso da adição é a subtração, saquei, professor. Se eu pegar 31 e subtrair 10, isso vai dar 21, né, pessoal? Deixa eu fazer com... Eu gosto de fazer com a minha régua aqui. Beleza. Isso vai dar 21, né, pessoal? Isso. Esse transferidor já tá acabadinho, né? Mas eu gosto dele. Eu tenho carinho por ele. Vamos lá. Então, aqui, o que acontece? Deu 21. Beleza, deu 21, pessoal. Foi. O que eu fiz? Eu fiz o inverso da adição. Então, já que eu já fiz o inverso da adição, agora só falta eu fazer o inverso da multiplicação, né, pessoal? Isso. Eu tenho que pegar esse 21 e pensar o seguinte, olha, o número é 21, sim. Eu tenho agora que pegar o 21 e fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão, sim. Ou seja, 3 vezes alguém, 3 vezes um número, deu 21, né, pessoal? Deu. Que número é esse? Tá bem aqui, né, pessoal? Tá. 3 vezes 7 é 21, né, pessoal? Pois é, tá bem ali. Então agora eu vou pegar o 21, que eu já subtraí, eu já fiz o inverso da adição, eu já tirei 10 da conta, né, pessoal? Isso. E agora eu vou fazer o inverso da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão, né? Vou fazer um quadro bonito aqui para vocês. Vou ter que ajeitar ali também. O inverso da multiplicação é a divisão, né? Então eu vou fazer agora o 21 dividido pelo 3. Professor, isso aqui vai dar 7, né, cara? É. Beleza? 3 vezes 7 é 21. Subtrair aqui, no fim das contas, o resultado que eu estou procurando é 3. Agora vamos fazer dessa maneira aqui. Primeira coisa, repete o 3 vezes x. Repete o sinal de igual. E o 31 que já estava ali. Pega o 10, que é positivo, e passa para o outro lado da igualdade. Passa lá para o segundo membro, invertendo o sinal, né, pessoal? Isso, porque o inverso da adição é a subtração. Então ele vai para o outro lado negativo. Que é o que a gente fez aqui, ó. Repete o 3x.
31 menos 10, 21. Beleza. Aí agora ficou igual a letra A, não ficou? Igualzinho, né, pessoal? 3 vezes x igual a 21. X vezes 10 igual a 20. Repete o x. Repete o 21. E pega o 3, passa para lá dividindo, né, pessoal? Isso. Caímos nessa conta aqui. Você caiu sim, tá? Bom, se você entendeu tudinho até agora, esse aqui é um desafio para você, tá? Pega teu rascunho aí, joga no caderno e manda bala, beleza? Depois você comenta aí se saiu. E como você fez? Professor, eu fiz de forma mais mecânica. Professor, eu fiz raciocinando, tá legal? Bom, vamos lá, eu tenho 13, beleza. Eu tenho 13. Eu tenho um número que multiplicado por x menos 5 vai dar 13, tá? Então, eu tenho um número qualquer, eu multipliquei esse número por 2 e depois eu subtraí 5 dele e sobrou só 13. Professor Davi, cara, calma aí, velho, que quando eu for fazer sozinho eu me enrolo todo. Não, se enrole não, tenha calma. Primeiro, esse 13 aqui, desse resultado aqui, que esse é o resultado final, né, professor? Isso. Seja lá qual for o resultado que eu tinha antes, foi subtraído 5 desse valor. Eu peguei um número, multipliquei por 2, tirei 5, professor. Isso, eu tenho que devolver esses 5. Sim. Então, qual é o inverso da subtração? É a adição. Então, primeiro, o que eu vou fazer? 13 mais 5, né, professor? Isso, cara. 13 mais 5. Eu tirei 13, qual é o inverso? Soma, né, professor? Isso, 13 mais 5. Tá? Fazendo 13 mais 5, a gente vai achar 18. Beleza. Tudo bem. Aí agora que eu já sei que temos 18, já somei o 5 que foi retirado, agora eu só preciso descobrir qual é o número que é multiplicado por 2 para dar isso, né, professor? Isso. É 9, né, professor? 2 vezes 9 dá 18. Sim, mas vamos fazer ali direitinho. Agora eu pego o 18 e divido pelo 2. Pelo 2, né, professor? Isso. Pegou a visão? Dá 9. 2 vezes 9, 18. Uma boa divisão. Beleza? Então, moçada, no fim das contas, o que eu estou procurando ali é o 9. Né? Isso, eu preciso chegar nisso aqui, ó. Da mesma forma que aqui a gente precisava chegar no 7. Né? Isso. Agora, fazendo assim mais mecanicamente. Repete o 2 vezes x. Repete o sinal de igual, repete o 13. Tá, o 13 já estava ali no segundo mesmo. Pega o 5, que é negativo, manda para o outro lado da igualdade, só que o inverso da subtração é a adição. Então, você vai fazer aqui uma conta de mais, tá? Que vai cair nisso aqui, né, professor? Que vai cair nisso aí. Tá, e a gente já sabe que vai dar 18. Tudo bem. 2 vezes x igual a 18. Aí agora ficou, essa linha aqui ficou igual a essa e ficou igual a letra A, né, professor? Ficou igual a letra A. Ficou. Pega esse 2 que está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Não aguento mais ouvir isso, professor? Pois é. Eu tô com ódio no coração. Não fique não, rapaz. Pare com isso. Ó, 9, né, professor? E isso, cara. Ficou aí. Vou fazer aqui só ajeitar aqui. Beleza? Eu vou sair daqui. Vocês printam, tá bom? Na aula de número 2, a gente manda a bala aqui nos problemas em si. Não vai ter nada disso pronto. A gente vai ter que montar. E é claro, né? Já que depois que tiver montado, aí eu já vou partir do princípio que você assistiu a aula de número 1 e vai conseguir resolver numa boa, tá? Aí nossa vibe já vai ser outra, beleza? Printou. Deixa um like aí no vídeo antes de você ir embora, tá legal? Se inscreve aí no canal se essa aula te ajudou. A gente se vê na aula de número 2. Tchau.